Muito boa noite, bom dia a cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs, que estão nos acompanhando na transmissão deste culto. Este culto está sendo gravado no dia 28 de janeiro e você deve estar assistindo hoje, dia 29 de janeiro, um dia depois de muita chuva aqui em nossas cidades do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. É um momento de recolher, de reestruturar casas, famílias, e também é um tempo de dar graças a Deus, mesmo em meio a essas lutas e dores. Nós queremos fazer esse culto de uma maneira um pouco mais reduzida, uma vez que você está acompanhando em sua casa com a sua família. Convido você, também aqui a minha família que está acompanhando, para que invoquemos o santo nome do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, é um privilégio podermos confessar diante de Deus os nossos pecados. Confessar pecados é uma atitude de quem crê, pelo testemunho da palavra de Deus, que realmente é pecador. Confissão de pecados é um testemunho de quem crê que tem pela Escritura Sagrada acesso a esse Deus que nos revela Cristo Jesus como o Santo Deus que tem poder e tem a eficácia para perdoar pecados àqueles que nele creem. Convido a você para que pense a sua vida, examine a sua consciência à luz dos 10 mandamentos e então fale com o Senhor. Confessamos em conjunto os nossos pecados. Misericordioso Deus e Pai, junto com meus irmãos, eu venho confessar meus pecados e dizer que estou triste por ter ofendido tua santidade e glória. Sou pecador desde o nascimento e por conta disso tenho pecado por pensamentos, palavras, ações e omissões. Deixei de refletir a tua justiça em minha vida, a bondade e a compaixão de Jesus, teu Filho, meu Salvador. E em nome dele, suplico o teu perdão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me com a presença do teu Santo Espírito, para que a minha vida seja agradável aos teus olhos. Amém. De Deus, eu pergunto a cada um de vocês, também aos que estão aqui assentados no culto, se é sincera esta confissão, reconhecendo os seus pecados, confias no perdão suficiente em Cristo Jesus, deseja, por meio do Espírito, viver esta nova vida de reconciliação pelo poder e auxílio do Espírito Santo, servindo e testemunhando aonde o Senhor lhe colocar? Se assim é, então diga: sim, eu desejo pela graça de Deus. Em virtude dessa confissão, eu como pastor e irmão de cada um de vocês, compartilho da graça, o presente dos céus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Digo com toda a segurança: os teus pecados estão perdoados, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós seguimos com nossa liturgia, falando com alegria diante do Senhor. Senhor Deus e Pai querido, aqui estamos reunidos em família, dando graças e louvor porque a cruz de Cristo, loucura para os homens,
mas teu poder revelado a nós é a nossa segurança de salvação. Por causa dele nós somos feitos bem-aventurados, abençoados, verdadeiramente felizes. Pois, Senhor Deus, ainda que as águas subam, ainda que os montes se abalem, a salvação nos está firmada como rocha, assentada sobre Cristo Jesus. E é nele que nós repousamos a nossa cabeça, o nosso coração. Anima-nos também nesses dias difíceis para agradecer pelas dádivas e estender mãos de socorro aos que estão necessitados. Por teu amor e em nome deste Cristo nosso Redentor, que vive e reina contigo, ó Pai, e o Santo Espírito, único Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, para que nós tomemos juntos a palavra do Senhor e possamos ouvir dela as leituras para este dia santo. As leituras do quarto domingo, neste tempo de Epifania. A primeira dessas leituras está registrada em Miqueias, capítulo 6, dos versículos 1 a 8, como você tem aí na tela. Nós lemos assim. A minha leitura é na Almeida Revista e Atualizada. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os homens, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho feito e com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele, Deus, te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Até aqui a primeira leitura. Essas histórias do Antigo Testamento nós vemos que a justiça de Deus não é por causa dos méritos do seu povo, antes pelo contrário. Deus o defendeu diante de povos adversários, situações de perseguição. Guardou o seu povo e guardou especialmente a sua aliança com o povo escolhido. Esta aliança nós a conhecemos firmada pelos méritos de Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo, na leitura de Coríntios, nos admoesta, nos convida a refletir. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 18 a 31, o texto diz a mensagem da cruz. Certamente,
a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. A leitura do Santo Evangelho que fecha esse ciclo de mensagens, nós trazemos do texto de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 a 12, onde nós temos o início da pregação de Jesus, o Sermão do Monte. Palavra do Senhor, onde lemos: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós queremos seguir a nossa preparação para a mensagem de hoje, cantando o próximo hino número 196.
nossa vasta terra, do sul ao Amapá, nos vales e nas serras, teu nome soará. A todos os recantos nós vamos sem temor, com jubilosos cantos, pregando o Salvador. Deus, as maravilhas que vemos ao passar por selvas e por ilhas, por rios e pelo mar, são tantas, são imensas, mas cegos muitos são. Professam falsas crenças, vivendo sem perdão. E nós que conhecemos brilhante luz da fé, nas trevas deixaremos aquele que não crê. Sem mais demora vamos falar-lhe do perdão, que por Jesus gozamos a eterna salvação. Deus se proclamado a toda geração, traz ao desventurado a paz e a redenção. A terra consagrada ao nome de Jesus será abençoada, andando em sua luz. Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhem, como nós temos em nossa tela. Quem são e como vivem as pessoas felizes? Nosso texto nos fala sobre isso no versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meus amados irmãos, como nós temos visto nas leituras de hoje, há um questionamento sobre onde está a verdadeira felicidade. Quem são e como vivem pessoas felizes? Quem verdadeiramente é feliz? Há uma diferença entre sentir-se feliz momentaneamente e ser de fato feliz. A felicidade é uma condição do espírito. A felicidade não está condicionada às circunstâncias. Mesmo que circunstâncias sejam adversas, dá para ser realmente feliz. E é por isso que colocamos duas perguntas. Quem são as pessoas felizes? Como essas pessoas felizes vivem? Falar em felicidade verdadeira é falar, acima de tudo, de fé. Ao falarmos sobre fé, temos que observar que a verdadeira fé é vivida de uma maneira prática no nosso cotidiano.
Como nós ouvimos na leitura do Evangelho de hoje, que trata especificamente sobre isso. Nos mostra como podemos nos tornar felizes e, consequentemente, como devemos viver. Quando nós tomamos o Evangelho de hoje, o texto de Mateus 5, especialmente o versículo 3, é dito que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não se fala de uma pobreza física. Não se fala que felizes, abençoados são aqueles que não têm renda suficiente para sobreviver. Não se fala aqui que abençoados são aqueles que não têm residência própria. Mas se fala da pobreza de espírito. Fala-se de uma pobreza profunda acerca do espírito humano. Todos nós somos pecadores. E a nossa condição de pecadores nos coloca em profunda miséria. Pois pecamos todos os dias, onde a palavra do Senhor nos deixa bem claro. Examinando a nossa vida à luz dos 10 mandamentos, Lutero diz a cada um de nós: não há como escaparmos do juízo de Deus. Por causa dessa pobreza espiritual, merecemos a justa ira de Deus e sermos condenados ao inferno. Algo que ainda é pior, nós não conseguimos fazer nada de bom para merecermos o perdão de Deus. Como nós ouvimos na leitura de Miqueias há pouco, os versículos 6 e 7, os sacrifícios do Antigo Testamento eram exigência não para que o povo, por meio desses sacrifícios, se mostrasse melhor do que qualquer outro. Os sacrifícios do Antigo Testamento, como o apóstolo Paulo mesmo escreve na sua carta aos Gálatas, era uma sombra da realidade maior que é Cristo Jesus. O cordeiro do Antigo Testamento exigido, cordeiro sem defeito, apontava para o testemunho de João Batista neste tempo de Epifania. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou como o autor do livro aos Hebreus, carta aos Hebreus, nos mostra que Cristo é o Cordeiro perfeito, sacrifício único e inigualável. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento tinham a sua validade quando feitos na perspectiva do algo maior e melhor que Deus estava providenciando. Quem mudou essa condição de cada um de nós, de pobreza espiritual, para uma riqueza, não fomos nós mesmos, mas o próprio Deus. Por causa do seu amor imenso e incomparável, ele enviou o seu Filho amado e esse Filho se tornou o verdadeiro homem, perfeito e sem pecado. Assumiu o nosso lugar na cruz e cumpriu de modo perfeito a lei e a justiça que não conseguimos fazer. Como nós confessamos no início desse culto, fez tudo isso por mim e por você, em amor. Nos chamou para dentro da sua família e nos recompensou com o selo, a identidade, como nós pregamos e afirmamos no início desse culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu tenho, tu tens uma identidade. Fomos batizados para dentro do Cordeiro, para dentro da família do Senhor. Nós que, pobres em espírito, nos tornamos felizes e abençoados por causa da justiça que Ele coloca sobre nós que cremos nele. Tudo o que Ele fez, fez por amor e não por mérito de nossa parte. É isso que o autor do hino, número 30 do nosso hinário luterano, também traz na primeira estrofe, dizendo:
para nos enriquecer, ele se fez pobre. Quão profundo deve ser seu amor tão nobre. Meu amado irmão e irmã em Cristo, quantas bênçãos. Talvez nem nós demos conta do quão transformador é reconhecer e viver essa identidade. Somos, por Cristo Jesus, pessoas felizes, desde a nossa mais profunda essência. Por Ele, nossa felicidade está forjada e sustentada. Aí vem o segundo aspecto da nossa mensagem, o que faz pessoas felizes. O que elas fazem? Pessoas que se sabem, então, amadas e perdoadas, respondem em amor, respondem em perdão, respondem em ajuda ao seu semelhante. A nossa fé não pode ser desvinculada de nossas ações. O apóstolo Tiago nos deixa isso registrado para que não se perca em nossa memória. Na sua carta, capítulo 2, versículo 17, é dito: a fé sem obras é morta. Também o apóstolo Paulo ratifica isso em Gálatas 5, 6, que o que vale é a fé que atua pelo amor. Ou como também acrescenta no versículo 10 do segundo capítulo de Efésios: somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabemos que estas obras estão descritas nos 10 mandamentos. Lembramos que Jesus disse que toda árvore boa produz frutos bons. Também Davi escreveu no Salmo 15, previsto para esse dia, que só tem o direito de se achegar a Deus aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com um prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Nessas palavras, a Escritura, através destes profetas, destes homens de Deus, traz a cada um de nós que não há como dissociar fé de vida consagrada. Nessa mesma linha, nós ouvimos em Miqueias 6:8, Deus, ao rejeitar sacrifícios daqueles que não creem, aponta para nós o verdadeiro sacrifício que Ele espera de nós. No versículo 8, quando nos diz: Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você é: pratique a justiça, ame a misericórdia e ande em humildade perante o Senhor. Voltando para o texto do nosso evangelho, podemos ver claramente uma descrição de incentivo a que vivamos a fé em amor ao próximo. Alguns destaques que nós trazemos do texto: quem deixou de ser pobre em espírito e que foi enriquecido no espírito, se compadece, ajuda os pobres, tanto material quanto espiritualmente. Faz isso dando dos seus próprios bens àquele que está necessitado, anunciando o amor de Deus ao que está oprimido, ao que está em dúvida no seu coração. Também diz o Evangelho que as pessoas felizes choram, pois Deus as consolará. Neste mundo de tristezas, nesse mundo de injustiças, nesse mundo onde vemos
pessoas sofrendo pela má gestão de recursos que Deus nos entrega. Nós choramos. Choramos por vezes pela perda de entes queridos. Choramos por vezes ao ver nossos planos, projetos irem literalmente de água abaixo. Mas nos asseguramos aos pés do Senhor, seguros de que Ele nos consola através da sua palavra, também através da sua igreja física, na mão estendida para aqueles que estão desabrigados, para aqueles que estão desamparados. As pessoas humildes diante de Deus, dos outros, agem com justiça em favor do próximo. Sente compaixão, misericórdia para aqueles que estão passando necessidades. Pessoas que promovem a paz e não estimulam a guerra. Podemos afirmar então que o cristão, ao invés de ser um incendiário, deve ser bombeiro nos seus relacionamentos. Quem vive assim, diz Jesus, será perseguido. Porque este modo de viver não está de acordo com a natureza humana. Não é isso que promove likes. Mas, movido pelo amor de Deus nos corações, vamos nos alegrar, pois esse é o tipo de vida que agrada ao Senhor e que tem a recompensa no céu. É certo que o Senhor também nos recompensa aqui nessa terra, mas não é essa a nossa busca final, o nosso desejo de satisfação. A recompensa que o Senhor nos dá é de graça, por sua graça. E ela já começa nos acompanhando aqui e nos sustenta para a vida além da morte. Queridos, estimado irmão e irmã em Cristo Jesus, somos pessoas agraciadas. Nós que por natureza sequer merecíamos o olhar de Deus, senão o seu juízo. Fomos salvos pelo incomparável amor, pela misericórdia, sem méritos de nossa parte. Sejamos sempre, portanto, devidamente agradecidos no sacrifício de Cristo Jesus, dolorido. Não foi feito em uma sala assinando um documento, mas derramando o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Esse nosso sacrifício para com Cristo é amar o nosso próximo sobre todas as coisas, lembrando que é Deus quem nos move para esse agir em amor. Viver na fé e no amor é verdadeira felicidade. Que Deus, o Espírito Santo, nos acompanhe e permita-nos colocar em prática tudo o que aqui nós estamos ouvindo e aprendendo da palavra do Senhor. Amém. Queremos nos preparar aqui, colocar a nossa transmissão de volta.
Assim como estamos, queremos falar com o nosso Deus em oração. Temos motivos para agradecer ao Senhor, de irmãos e irmãs que nos apresentaram suas solicitações, completam aniversário nessa semana, no último dia 25 de janeiro, nossos irmãos Jadir e Diogo, pai e filho, membros da nossa diretoria, da congregação, completaram mais um ano de vida. E também no dia de ontem, dia 27, meu filho Luiz Guilherme completou mais um ano de vida. Nós damos graças ao Senhor por estes aniversariantes e também pelos demais que estão completando o aniversário, mas que ainda não me passaram aqui a informação. Também queremos colocar diante do Senhor pedidos em favor da saúde de Ailton Leite Braga e Maria das Dores e Gilson, ambos em tratamento sério, grave com a sua saúde. O Ailton é um primo meu lá no Espírito Santo, está buscando recuperar-se de uma cirurgia e também de um tratamento contra o câncer. Nós colocamos também diante do Senhor em favor de Alessandra Marcelino e sua amiga, que estarão em viagem para Belo Horizonte nessa semana para uma prova de concurso. Também por sua família, ela pede, nós oramos ao Senhor. Esse dia que nós estamos vivendo, seja sábado ou no domingo, as chuvas que se abatem sobre nossas cidades e que trazem com isso também bastante preocupação e prejuízos. Nós pedimos ao Senhor que guarde aos membros de nossas congregações e amigos, bem como também possa dar condições de recuperarmos os bens materiais que foram perdidos. Oremos ao Senhor. Ó Senhor Deus e Pai querido, nós te damos graças e louvor porque em Cristo Jesus nos faz pessoas felizes. Não por aquilo que acumulamos, pelo bem-estar, saúde, enfim, Senhor, nós te louvamos porque a tua cruz sobre nós é que nos torna bem-aventurados. Difícil é, Senhor, para a razão humana compreender, abraçar, acolher a tua cruz, mas nós fomos resgatados, nós fomos abençoados com teu Espírito Santo e sobre nós, Senhor Deus, derramaste sabedoria, poder que vem do alto, que revela a tua glória na humildade, na humilhação de Cristo. Assim também nós queremos viver nesta dedicação de vida a ti e ao chamado que nos fizeste, para deixarmos o mundo, para deixarmos o reino das trevas e a condenação do diabo e vivermos para ti e contigo, como tuas testemunhas, ó Pai, neste mundo e junto daqueles que sofrem conosco. Ó Pai, guarda-nos com a tua palavra, permita-nos viver esta felicidade em testemunho real e contínuo. Dá condições, Pai querido, de que nós tenhamos força e sabedoria para prover os recursos de subsistência, de vida, de cuidados para aqueles que estão ao nosso redor. E olhamos e pedimos também, Senhor Deus, em favor dos moradores de nossa cidade, em favor, Senhor Deus, dos que estão desabrigados, em favor, Senhor Deus, dos que estão passando por perdas e privações nesses dias de chuva. Nós oramos, Senhor Deus, diante de ti, pedindo misericórdia por essas vidas, pedindo diante de ti, Senhor Deus, alento aos que estão desamparados, sustentação aos que estão fisicamente desamparados, emocionalmente desprovidos, Senhor Deus, de recursos. Nós suplicamos misericórdia. Coloca-nos, Senhor Deus, como teus braços de amparo, de socorro,
de suporte aos que estão fragilizados, aos que estão enfermos. E aqui nós te apresentamos algumas famílias. Enfim, Senhor Deus, a cada um que se coloca junto conosco nesta grande corrente de oração, nós pedimos, ó Pai, atenda às nossas petições, não por mérito nosso, mas unicamente por tua fidelidade, segundo a justiça de teu Filho Jesus, nosso Redentor. Consola aos que estão enlutados, aos que estão, Senhor Deus, sentindo a despedida inoportuna de seus entes queridos, que possam se acolher junto à cruz de Cristo, junto aos teus pés, ó Deus, junto à tua igreja, e viver a mensagem da ressurreição em suas vidas. Nós te damos graças, porque nos permites viver a cada dia como um presente, e presenteaste de modo especial ao Luiz Guilherme, ao Diogo, ao senhor Jadir e outros aniversariantes nesta semana, Pai. Abençoa o trabalho de nossa igreja, especialmente nesse dia 29, em que estaremos realizando a transição dos estagiários, dos pastores em estágio em Campos Elíseos e Duque de Caxias. Permita ao Bruno seguir os seus estudos no seminário neste novo ano letivo. E abençoe, Senhor Deus, a chegada do Natan junto de nós, e que possa contribuir junto com esse povo, com os seus dons, com o seu tempo, com a sabedoria que tu implantaste em sua mente e coração. Tudo isso, Senhor Deus, entregamos aos teus cuidados, pedindo que guarde o nosso despertar, o nosso repousar, o nosso chegar e o nosso sair. Leva em segurança a Alessandra, sua amiga, guarda a sua família durante esse processo de concurso que estarão fazendo na cidade de Belo Horizonte na próxima semana. E desperta, Senhor, o teu povo para o fiel testemunho. Abençoe projetos evangelísticos e de acolhida que a tua igreja tem provido. Olha com misericórdia pelo projeto Vivenciar. Anima-nos, Senhor Deus, e dá-nos palavras e atitudes certas para com aqueles que estão em sofrimento e desesperança, desorientados, para que possam achar, Senhor, de novo, um rumo para as tuas vidas junto aos pés da cruz. E tudo mais que temos a te apresentar, o fazemos pela oração que teu Filho nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te conceda a sua paz. Amém. A você que nos acompanha, nós convidamos para que fique atento às nossas notificações ao longo dessa semana e que medite particularmente em cada uma dessas leituras. E em qualquer dúvida, entre em contato conosco ou qualquer outro pastor próximo de você, da sua família. Acesse os contatos da Igreja Evangélica Luterana através do portal ielb.org.br e que nós possamos nos encontrar através desse canal ou pessoalmente aqui na congregação Cristo para Todos ou em outros espaços do nosso distrito Rio de Janeiro. Deus estenda sobre você a sua paz. Amém.